Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história e a classificação atual do autismo e vou fazer algumas considerações. Na verdade, quando a gente começa a estudar esse tema, acabamos nos surpreendendo um pouco quão recente é a introdução desse tema no nosso dia a dia como profissionais de saúde. Se nós formos historicamente entender como esse tema chegou a nós, na verdade não são nem 4 décadas. Nós temos aí, a partir de 1960, uma situação em que ele começa a ser tratado realmente como um diagnóstico e, de uma maneira mais séria, ser individualizado na nossa avaliação dos pacientes. Quando a gente fala de autismo, e nesse momento em que se fala tanto do aumento da prevalência, né, sempre fica a dúvida se o autismo sempre existiu ou se ele é uma condição nova. Se nós estamos produzindo pessoas com autismo na nossa sociedade em função das situações contemporâneas, ecológicas, ambientais, etc. E, na verdade, assim, existem alguns estudos que sugerem para nós que a presença das pessoas com autismo no nosso planeta é muito anterior e alguns, inclusive, têm hipóteses de que as características de alguns autistas talvez tenha sido bastante favorável à sobrevivência da nossa espécie, como a tendência, a capacidade de classificar, de reconhecer padrões de alimentos, de animais predadores, de locais que pudessem ser nocivos à sobrevivência daquele grupo, ainda vivendo em situações muito inóspitas. E muitos também que estudam os desenhos rupestres entendem que os padrões de desenho, a frequência com que eles se apresentam, lembram, tem muitas relações com os padrões gráficos produzidos por pessoas com autismo na atualidade. É claro que quando a gente fala de autismo, a gente também tem que inserir esse grupo num grupo maior, muito variado, que é o das pessoas com deficiência. E como nós estamos tratando de um espectro de acometimento, alguns desses indivíduos muito gravemente afetados certamente devem ter sido deixados para trás em função das suas características físicas e comportamentais. Então, a estrutura de um grupo que prima pela sobrevivência, que precisa sobreviver, talvez não tivesse condição de acolher no seu interior, né, pessoas que tivessem uma desorganização sensorial muito intensa, e esses provavelmente devem ter sido deixados para trás. Também, assim, nas diferentes culturas, nós temos abordagens muito distintas em relação à pessoa com deficiência. Existem alguns relatos muito interessantes, assim, que quando a gente começa a ver, nossa, mas isso de fato como nós evoluímos, né? A gente fala assim, o ser humano não evoluiu, não, o ser humano evoluiu bastante, porque antes de nós termos assim uma atuação mais voltada para as evidências científicas, um pouco mais intelectualizada, digamos assim, dos problemas, todas as nossas questões inexplicadas eram levadas para o sagrado, para as religiões, para as questões do inexplicado mesmo. E aqui tem algumas coisas que eu acabei conseguindo obter. Muito interessante, eu achei, dos celtas, que toda criança que eles tinham, que não era uma criança dita normal, uma criança com deficiência física ou que depois se apresentasse com uma deficiência psíquica, era considerada como uma criança que tinha sido trocada. Ela tinha sido trocada por demônios. E aí a descrição dessas crianças trocadas eram aqueles que gritavam, não falavam, brincavam com amigos imaginários, fazendo movimentos estranhos. Na Bíblia existe menção a diversos tipos de deficiência, sempre com uma ideia de punição. E quando a gente começa a difundir a cristandade e o Islã, a ideia da caridade ela começa a ser mais internalizada na população
E as religiões mais organizadas, elas também têm uma ideia mais caritativa. Esses são desenhos desse livro muito, muito bonito, chamado Drawing Autism. São desenhos de pessoas com autismo que eu fui inserindo na palestra. Então, aqui só para vocês perceberem, né, o número de detalhes, a questão do detalhamento, né, da classificação e do detalhamento. Quando a gente chega, então, na Europa medieval, começam a haver as atitudes mais de segregação. Então, as igrejas elas começam a receber essas pessoas e, de uma maneira que a gente pode até considerar interessante, os monges que prestavam voto de silêncio começam a ensinar a linguagem de sinais para algumas pessoas que não tinham habilidade de fala. E a gente começa, o início da educação especial, né? É o início da linguagem de sinais e da comunicação assistiva. Esse caso é emblemático, é o caso do Wild Boy of Aveyron, foi um menino de 5 anos encontrado nas florestas francesas e que foi acolhido por esse médico, Jean-Marc Gasparitat, que se afeiçoou ao menino e se interessou pela questão da reabilitação. A dúvida era o que é a natureza e o que é a genética, né? Então, será que a gente consegue reabilitar uma pessoa, apesar dela não ter sido exposta a estímulos adequados, né? E ele se dedicou muito à educação desse menino, introduziu esse menino na educação de surdos, e pode-se dizer que esse foi o primeiro plano de educação individualizado que houve, foi o do menino de Aveyron. Ele chamava-se Vitor, foi batizado como Vitor, né? Os relatos é que esse menino tinha uma grande memória visual e ele teve muitos progressos na educação, mas aí quando ele passou aos cuidados de Philippe Pinel não achou que tinha mais como investir, prosseguir, e ele então acabou sendo asilado e a educação dele não prosseguiu. Quando a gente passa a uma mudança muito importante nos modos de vida que vem com a industrialização, o número de asilos e de casas de trabalho começa a aumentar muito. Então, assim, as famílias passam a deixar seus filhos nesses asilos, porque elas tinham que trabalhar, e as casas de trabalho são uma forma desses asilos empregarem a mão de obra das pessoas que tinham condição de trabalhar, eles vendiam a mão de obra desses asilados. Na verdade, não eram só autistas, todo tipo de paciente psiquiátrico ou de pessoa com qualquer tipo de transtorno, ou alcoolismo, ou qualquer outra coisa, podia estar asilada nesse caso, né? Era uma coisa tão frequente que no final do século XVIII, 1 em cada 100 habitantes de Paris eram asilados. Imagina isso. Quantas pessoas asiladas, né? E as crianças, elas eram destinadas a alguns locais especiais. Um desses locais era esse Asylum for Idiots, acho que eu não sei nem pronunciar. E lá trabalhava esse médico que nós conhecemos pela síndrome de Down, foi ele que descreveu, John Langdon Down. E foi ele que, na verdade, fez o primeiro relato que a gente pode considerar de um grupo de pacientes que se poderia dizer que tinham autismo. Ele descreveu 11 meninos com características que poderiam ser consideradas características autistas. Então, esse aqui era o asilo, bastante assustador, digamos assim, né? E eram muitas e muitas crianças que viviam aí. Aí nós passamos já para o século XX, um psiquiatra suíço começa a descrever, a usar o termo autismo para descrever um grupo de sintomas que, a princípio, eram relacionados à esquizofrenia, ele relacionava esses sintomas à esquizofrenia. Essa ideia, na verdade, perseguiu até praticamente a segunda metade do século XX, né? No primeiro DSM, a gente ainda tem o autismo como parte dos diagnósticos da esquizofrenia, né? E, finalmente, em 1943, a gente tem Leo Kanner. Então, ele descreveu as principais características do transtorno do espectro autista, e muitas delas nós utilizamos até hoje. E de uma maneira, assim, que a gente podia dizer que foi da sincronicidade, né, da ciência, em 1944, Hans Asperger, um psiquiatra austríaco, descreveu o que ele chamava de a psicopatia do autismo na infância.
eles usaram o termo, ambos usaram o termo autismo. A princípio eles não se comunicavam, mas de fato eles se reportavam às ideias de Bleuler. Só em 52 que a gente teve o primeiro DSM. Então, no DSM-1, os sintomas do autismo eram um subgrupo da esquizofrenia infantil. Então, aqui, olha, esse aqui é o Kanner, né? Esse é mais um desenho desse livro, então a gente vê, olha, como a questão da visão tridimensional, né, do apego aos detalhes. Em 65, a gente tem um caso muito emblemático e que ajuda também a entender um pouco as especificidades e o refinamento que a gente precisa ter para entender o autismo, né? Essa senhora aqui, Temple Grandin, na verdade, uma jovem na época, ela nasceu com autismo, ela foi diagnosticada bastante tarde, era uma moça com autismo de alto funcionamento, ela era veterinária, zootecnóloga, e ela criou, inclusive, uma série de plataformas e projetos relacionados à zootecnia que são utilizados até hoje, patenteou muita coisa. E ela criou essa coisa muito interessante chamada máquina do abraço, que era um aparelho que abraçava, que lhe pressionava, porque ela se sentia acalmada por essa percepção do abraço. E atualmente a gente tem uma série de ferramentas terapêuticas que se baseiam nessa questão proprioceptiva. Se a gente pensar naqueles cobertores, não sei se todos conhecem, aqueles cobertores de peso que os autistas utilizam para dormir melhor, né? Aquela questão do peso, aquela questão de ter um contato mais intenso sensorial, né? Então ela criou essa máquina e ela ficou muito famosa porque ela se colocou como autista depois do diagnóstico e muito se falou sobre essa invenção. Em 68 a gente teve o DSM-2, tá? Que foi uma edição que refletia muito as ideias psicanalíticas. E na onda dessas ideias psicanalíticas nós tivemos o terror da hipótese da mãe geladeira, que foi uma coisa terrível para as famílias, né? E que depois gerou, inclusive, um movimento do próprio Kanner de se retratar e de escrever cartas e pedidos de desculpa às mães. O DSM-3, em 1980, onde começou a se falar propriamente de autismo, e o início dos movimentos de paz nos Estados Unidos, que conseguiu introduzir o autismo nos projetos educacionais como uma lei. Em 77, foi descrita a primeira pesquisa sobre a concordância genética entre gêmeos. Então, isso abriu também uma outra porta para que se falasse de autismo num aspecto não psicanalítico, né? Houve o surgimento das técnicas que muitos utilizam, muitos de nós, e a maioria utiliza até hoje, e o autismo passou a compor o imaginário popular através dos filmes, como o Rayman, que é um emblemático, e mais recentemente o Jogo de Imitação, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, que é um filme maravilhoso, que fala de como se desvendou o código nazista, o Enigma, que na verdade é descrito, o personagem principal é uma pessoa com autismo de alto funcionamento. A prevalência é estimada em 1% da população. No Brasil, a gente estima 2 milhões de pessoas, e o CDC liberou recentemente uma cifra alarmante de 1 para 68, sendo 1 para 42 em meninos e 1 para 189 em meninas. Então, é uma cifra muito alta, né? O DSM-5 ele mudou um pouco a organização dos critérios, embora nós tenhamos a maioria dos aspectos de observação mantidos, mas nós temos aqui basicamente 2 critérios principais, que são os déficits persistentes de comunicação e interação social
e os padrões restritos e repetitivos de comportamento, que vão estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento e que causam prejuízo clínico e que não são explicados por outros diagnósticos. Embora nós saibamos que autistas tenham comorbidades com outros diagnósticos com grande frequência. Então, os sintomas podem não ser exclusivamente explicados, por exemplo, por uma deficiência intelectual, mas pode haver uma comorbidade do autismo com deficiência intelectual. Eu não vou me aprofundar nisso porque vai ser falado e mostrado ao longo do dia em várias aulas. Recentemente a gente teve a decisão de incluir a triagem de autismo na atenção básica. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que os pediatras estejam familiarizados com essa triagem. Esse é o questionário traduzido, validado, MChat, com as perguntas básicas de triagem nos primeiros meses de vida, nos primeiros 18 meses, e mais uma vez depois vai estar disponível para vocês. Então, essa é mais uma foto do livro Drawing Autism, que é incrível, né? Essa habilidade de reprodução gráfica com precisão que a gente encontra em alguns pacientes. Eu acho muito interessante quando a gente explica para os pais também sobre o diagnóstico de autismo, que a gente tenha a preocupação de desenhar para eles ou de tentar explicar a complexidade do diagnóstico nas suas diversas camadas, porque nós sabemos que o resultado funcional ele não depende apenas da gravidade dos sintomas iniciais do transtorno do espectro. Nós temos cada vez mais que nos preocupar não só com a capacidade cognitiva e as comorbidades, mas também com o suporte familiar e com a estrutura social que possibilita a integração dessas pessoas de uma maneira completa à sociedade. Então, apesar de muitas vezes nós focarmos nas questões técnicas, que ainda tem muito que ser aprofundadas, nós não devemos negligenciar esses outros fatores que são tão importantes quanto para o sucesso do tratamento. Esse aqui é uma observação minha em relação a um movimento recente na América do Sul, em associação com a Aliança Internacional contra a Deficiência Infantil. A princípio, é um grupo organizado em prol dos diagnósticos precoces e do tratamento da paralisia cerebral, mas na América do Sul o grupo vem se organizando para abranger todas as deficiências, e a meta é que, quando se fale de deficiência, se fale em tratamento baseado em evidências, que a gente fale, que a gente comprove que determinado tratamento, determinada abordagem na qual os pais investem tempo, dinheiro e esperança, que sejam realmente intervenções que tenham comprovado o seu valor na vida dessas pessoas. Esse aqui é uma publicação do Autism Speaks, que é uma associação americana que se presta justamente a isso, e é um apanhado das técnicas, dos métodos que comprovadamente têm algum impacto no tratamento das pessoas com autismo. Então, essa é uma chamada para o Congresso da ABNEP, que vai ser em agosto, e para o Congresso da SBP, que vai ser em outubro. E os temas ligados à neurologia pediátrica e desenvolvimento infantil estão cada vez mais fazendo parte da nossa grade de educação continuada. E eu espero que a gente possa aproveitar bastante o dia de hoje. Espero não ter cansado vocês com a história, né? Mas é interessante a gente ter uma noção de como é que chegamos aqui. Tá? Muito obrigada.